Olá, caríssimos alunos. Hoje nós iremos falar sobre força de atrito. Vejam só, a força de atrito é a força que existe no contato entre duas superfícies, tá bom? E ela é uma força que sempre vai estar agindo contrária ao movimento, ou também à tendência de movimento, tá bom? Por exemplo, onde que a gente pode estar encontrando essa força de atrito? A gente pode encontrar ela, por exemplo, quando se empurra uma caixa, tá bom? Um objeto muito pesado. Quando você empurra esse objeto, ele começa a se movimentar e você para de empurrá-lo, por que que ele para de se movimentar? Porque tem uma força no sentido contrário ao movimento que vai fazer com que ele pare. Que força é essa? É a força de atrito, tá bom? E naturalmente essa força de atrito ela tem a ver com a rugosidade da superfície. Quanto mais rugosa, mais áspera for a superfície, maior é o módulo dessa força de atrito, tá bom? Quanto mais lisa, mais polida for a superfície, menor é essa força de atrito, tá bom? Algumas características da força de atrito. A força de atrito ela independe da área de contato entre as superfícies. Ou seja, eu estou empurrando um certo objeto, tá bom? E eu aumento a área desse objeto, a superfície dele em contato com o solo, por exemplo. Vai estar modificando a força de atrito? Não, a área não influencia na força de atrito, tá bom? A força de atrito é proporcional à força normal. E como nesse caso a gente vai ter que em um objeto em repouso a força normal vai estar se igualando à força-peso, então a gente pode dizer que quanto maior a massa, quanto maior o peso do objeto, a gente acaba tendo uma força de atrito maior também, tá bom? A força de atrito tem sentido oposto ao do movimento ou da tendência de movimento. Justamente isso que eu citei logo no início. Você pegou uma caixa, tá bom? E empurrou essa caixa com tudo. Quando você parou de empurrar, ela parou de se movimentar. Por quê? Porque você estava movimentando ela em um sentido, e assim que você parou, a única força que ficou agindo ali foi o atrito no sentido contrário, tá bom? Fazendo então com que essa caixa parasse. Um outro exemplo, que no caso ela é contrária ao movimento ou à tendência. Como assim a tendência desse movimento? Imagine que a gente tenha uma ladeira, tá bom? Uma rampa. E a gente coloque aqui um bloco. E inicialmente esse bloco está em repouso aqui em cima. Por que é que esse bloco não está deslizando, tá bom? Porque ao mesmo tempo que a componente X da força-peso está exercendo essa força aqui no sentido para baixo, a força de atrito faz essa força no sentido contrário à tendência do movimento, ou seja, ele tende a ir para onde aqui? Para baixo, né? A descer. Então, a força de atrito acaba sendo para cima. Ela é sempre, grava isso, sempre contrária ao movimento ou à tendência do movimento. Nesse caso que eu acabei de falar, ela foi contrária à tendência do movimento. Ele não estava se movimentando, mas tendia a ir para baixo. Então, a força de atrito aqui é para cima. A gente vai ter dois tipos de atrito: o atrito dinâmico e o atrito estático. Vamos olhar logo o atrito dinâmico. Bom, primeira coisa que deve ser dita, esse atrito ele é constante, ou seja, ele não fica variando o seu módulo, o valor dele é único, tá bom? Para a força que está sendo aplicada. E nesse caso, como é que a gente pode estar calculando esse atrito dinâmico, tá bom? A força de atrito dinâmica, ela é igual ao coeficiente de atrito dinâmico, que é simbolizado aqui por essa letra μ,
e esse D ao lado, vezes a força normal, tá bom? Então, quanto maior a força normal que está agindo naquele objeto, maior a força de atrito. Quanto maior o coeficiente de atrito dinâmico, maior também a força de atrito. Essa força normal aqui, nesse caso aí da figura que a gente está vendo, ela vai estar valendo justamente quem? A força normal aqui ia ser igual ao peso. Então, a gente pode dizer que quanto maior o peso de um objeto, maior vai estar sendo a força de atrito dele. Por isso que é mais difícil movimentar uma caixa, por exemplo, que tenha 20 newtons, do que uma caixa que tenha 10 newtons. A de 20 newtons tem um peso maior, logo a força normal aplicada nela vai ser maior também, fazendo com que o atrito, que é essa força que é contrária ao movimento, acabe sendo maior. Então, é mais difícil movimentar esse tipo de objeto que é mais pesado devido a isso, devido ao atrito, tá bom, dele. E veja só, em relação a esse coeficiente, ele vai ser maior quando a superfície é mais rugosa. Então, por exemplo, é mais fácil movimentar um objeto em uma superfície de gelo, por exemplo, do que movimentar esse mesmo objeto no asfalto. O asfalto é mais rugoso, é mais áspero do que o gelo, tá bom? Então, nesse caso, o coeficiente de atrito do asfalto acaba sendo maior, fazendo com que a força de atrito do asfalto também seja maior. Só uma coisa, força de atrito não deixa de ser uma força, então ela tem que ser dada em newtons, tá bom? Não esqueça disso. E esse coeficiente de atrito, qual é a unidade dele? Não existe, ele é adimensional. Por que isso? Porque veja que se a gente isolar ele, a gente vai ficar com uma força dividida por outra. Pegando as unidades, vai ficar newton por newton, se cancela, se anula. Então, a gente diz que o coeficiente de atrito, ele é uma grandeza adimensional, tá bom? E nesse caso aqui, se eu quiser medir, por exemplo, esse atrito, ou colocar ele na equação da força resultante, como é que vai ficar? Para o objeto estar em movimento, tá bom? O atrito dinâmico tem a ver com movimento. Sempre que a gente falar que o atrito é dinâmico, a gente está dizendo que o objeto está se movimentando, tá bom? Se ele estiver parado em repouso, esse atrito é o atrito estático, que é o próximo que a gente vai ver. Bom, aí nesse caso, se ele está se movimentando, tá bom? Para existir o movimento, a força F que se coloca, por exemplo, em um bloco ou em uma pessoa, que é justamente o que está sendo mostrado aqui na figura, tem que ser maior do que a força de atrito, não é isso? Porque essa força de atrito é contrária ao movimento. Se a força de atrito for igual, nesse caso, ou maior, ele não vai se movimentar no sentido que você está puxando ou está empurrando. Então, quando a gente vai construir aqui, a gente diz que a força F está aqui positiva, como o atrito é contrário, vai ser negativo, e essas duas forças, a soma vetorial delas duas vai ser igual a massa vezes a aceleração, que é justamente a segunda lei de Newton, tá bom? Segundo atrito que a gente vai ter, a força de atrito agora estática, tá bom? Ou apenas atrito estático. A equação é a mesma. O que é que muda aqui? Porque o coeficiente que vai se utilizar é o coeficiente de atrito estático agora, tá bom? Que para um mesmo local, o coeficiente de atrito estático acaba sendo maior do que o coeficiente de atrito dinâmico, tá bom? Grave essa informação. Já já eu vou falar sobre uma curiosidade bem legal, uma aplicação, no caso do cotidiano, desse efeito aqui, do coeficiente de atrito estático ser bem maior nesse caso do que o dinâmico. Então, pessoal, novamente, esse F até aqui está simbolizando a força de atrito estático, esse μe simboliza o coeficiente de atrito estático e N a normal, tá bom? Então, veja, você está empurrando um bloco aqui, nesse caso, e para onde é que está a força de atrito? Está para a esquerda, mas cuidado, você está empurrando o bloco e para o atrito aqui ser o estático, o bloco não está em movimento. Lembra disso. Toda vez que se falar em força de atrito estática, não tem movimento, ou seja, as duas superfícies, elas estão em repouso, uma em relação à outra, tá bom? Não vai ter, nesse caso, uma
deslizando sobre a outra. Toda vez que tiver um deslize, tá bom? Um deslizamento de uma superfície na outra, a gente tem o atrito dinâmico. Quando a gente tem uma superfície parada sobre a outra, aí sim a gente tem o atrito estático, que é o caso daqui. Então, imagine que você está empurrando esse bloco, que nem aí na figura, e não está conseguindo movimentá-lo, tá bom? Esse bloco é muito pesado. Então, nesse caso, como que você mediria a força de atrito aqui do bloco, nesse caso? A força de atrito seria coeficiente de atrito estático vezes a normal. Colocando isso daqui na força resultante, seria a sua força menos a força de atrito estático igual a massa vezes a aceleração. Só que veja, se o objeto não está em movimento, a aceleração aqui é nula. Quando a gente multiplicar a massa vezes a aceleração, que é zero, isso aqui vai dar zero também. Então, a gente chega à conclusão que, nesse caso, a força de atrito estático acaba sendo igual à força que você aplica no bloco, tá bom? Por isso que não entra em movimento, porque esse atrito está anulando a força que você está colocando aí no bloco. Veja só, mas se for um bloco muito pesado, um objeto, tá bom? Também uma mesa, por exemplo, muito pesada, você pode tentar fazer o seguinte, empurrar só com um pouquinho de força, ela não vai se movimentar. Se você aumentar só mais um pouquinho a força, ela continua a se movimentar. E vamos dizer que você aumente muito, aí finalmente ele se movimenta. Veja que contradição que a gente acaba chegando aqui. Nesse caso, esse atrito ele não é, então, constante, diferente do outro. Lembra que no outro eu coloquei aqui no slide, ele é constante, ele acaba tendo o mesmo valor, mas o atrito estático não. Ele vai aumentando o seu valor até que em um momento ele para de existir. Por quê? Porque o objeto entra em movimento. Quando o objeto entra em movimento, o atrito se torna atrito dinâmico, tá bom? Como assim, professor? Veja só. Vamos pegar um exemplozinho. Deixa eu só colocar aqui rapidão o simulador. Bom, então aqui já está o simulador. Vejam que, imagine que vocês são esse bonequinho, tá bom? Aqui vão empurrar essa caixa. O que é que acontece? Quando eu começo a empurrar um pouquinho, veja que está mostrando a intensidade da minha força, que é a força aplicada aqui para a direita, 8 newtons, e vou aumentando. Tem uma força para a esquerda. Está vendo lá no sentido contrário, agora está 40 newtons cada uma. Por que esse móvel, por que essa caixa não está entrando em movimento? Porque a força que eu estou aplicando está sendo igual à força de atrito. E a força de atrito é contrária, tá bom, a esse movimento, tá bom? Ou tendência de movimento, porque nesse caso não está tendo movimento, mas ele tende a se movimentar para onde? Para a direita, já que eu estou empurrando para a direita. Então, a força de atrito é contrária a essa tendência de ir para a direita, ela acaba sendo para a esquerda, tá bom? Que é o que está sendo mostrado aqui. E veja que esse atrito é o atrito estático. Não está tendo movimento, não está tendo deslizamento dessa caixa em relação, nesse caso, à superfície, tá bom? Ao chão. O que é que acontece? Lembra lá que eu disse o atrito estático, ele varia. O dinâmico não, o dinâmico é constante, mas o estático varia. Quanto maior a força que eu colocar aqui, ó, maior o atrito estático, tá vendo? Para que esse móvel não saia do local, ele não comece a se mover, ou seja, essa caixa continua sempre em repouso, porque toda vez que eu vario minha força, a força de atrito varia junto com ele, só que ela tem um limite, que é chamado de força de atrito estático máximo. Após esse limite, o móvel começa a se mover. Quando ele começa a se mover, para de ser força de atrito estática e vira força de atrito dinâmica, tá bom? E grava isso, a força de atrito estática é sempre maior do que a dinâmica. Então, olha, eu vou aumentar a força de atrito vai aumentar junto, para não deixar o móvel se mover, tá bom? Começar a se movimentar. Vai chegar um ponto que eu vou ultrapassar a força de atrito máxima, que é o que a gente chama de iminência do movimento. Quando ele estiver ali já para se movimentar, que eu colocar um pouquinho mais de força, ele começa a se movimentar e a força de atrito decai. Decai drasticamente, porque o atrito dinâmico é bem menor do que o estático. Que é o que a gente vai ver aqui. Estou aumentando,
Força da fricção aqui, que é o que simboliza a força de atrito, está aumentando também. Está aumentando, força de atrito estático aumentando junto. 102, 110, mais que 110, vai chegar uma hora que eu vou chegar no atrito estático máximo. Ele não vai suportar, o móvel vai entrar em movimento e vai decair. Mais um pouquinho, olha, ainda já deve estar aqui no limite, mais um pouquinho, pronto, começou a se movimentar. Tá vendo o valor agora da força de atrito, que está aí para a esquerda, 94 newtons, enquanto a minha está 131. Mostrando, nesse caso, que aquela força que estava sempre igual e sempre variando, modificou. E olha, quanto mais eu movimento, eu fico variando aqui, não importa. A força do atrito lá dinâmico é sempre constante, mostrando o que eu falei. Força de atrito dinâmico é constante, não vai estar variando. Eu posso variar quanto eu quiser aqui. Ele vai continuar igual, sempre aquele valorzinho ali, tá bom? Então, se eu paro em um certo momento de aplicar a força, o que é que vai acontecer? Vai ficar só a força de atrito para a esquerda. Então, ela vai começar a fazer com que o móvel desacelere até que ele pare, que é o que a gente vai enxergar aqui. Soltei, força resultante é quem agora? O atrito, que está aí para a esquerda. Veja que a velocidade do móvel está diminuindo e vai diminuir até chegar em zero, tá bom? Que é o que está acontecendo ali. Diminui, até que uma hora ela vai chegar em zero. Por quê? Porque a força de atrito, ela é contrária ao movimento. Bom, então, pegando essa explicação em relação a gráfico, veja o que é que acontece. O atrito, inicialmente, quando se está em repouso, é o atrito estático. E a gente viu que ele varia. Quanto mais força eu imponho naquele objeto, mais força o atrito estático vai ter, só que em sentido contrário, para tentar manter o objeto em repouso, aí, que é o que está aqui. Então, eu vou aumentando minha força, ela aumenta, a força de atrito aumenta, até que chega uma hora que a iminência do movimento, quando o bloco ali está quase se movimentando, a gente tem o atrito máximo, tá bom? O atrito estático máximo, nesse caso. Quando a gente passa um pouquinho desse atrito, o que é que acontece? A minha força vence esse valor de atrito e ele decai, porque ele se transforma em dinâmico e começa a movimentar. Veja que daqui para frente, não importa o valor da minha força, o atrito sempre continua aí, constante. Fica aqui uma linha reta, nesse caso, o símbolo da força de atrito nesse gráfico. Bom, pessoal, espero que tenha dado para entender essa parte. E onde é, no caso, que a gente pode estar vendo essa aplicação no cotidiano? Nos famosos freios ABS, tá bom? Por que se colocar um freio ABS em um carro? Porque o freio ABS, ele age com a força de atrito estático e não de atrito dinâmica. E por isso ele acaba parando o móvel bem mais rápido do que o normal, tá bom? Por quê? Porque naturalmente quando você freia com tudo, freia de uma forma muito brusca, o que é que acontece com o pneu? Ele começa a derrapar. Se ele está derrapando, está havendo um deslizamento entre essas duas superfícies, a superfície do pneu e do asfalto, nesse caso, que atrito está ocorrendo aqui, o atrito dinâmico. Porém, o que é que o freio ABS faz? Ele faz com que a roda, nesse caso, não trave. Então, a gente não tem deslizamento, é só o toque. A roda está girando e não tem deslizamento, é só o toque de uma superfície na outra. Que atrito é esse? É o estático, tá bom? Já que não tem deslizamento. Por isso, ele acaba parando muito mais rápido e você ainda tem um ganho de quê? Do controle do volante, né? Você gira e o carro vai continuar indo para o local que você está colocando. Bom, pessoal, espero que tenha dado para entender tudo dessa aula. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.